Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco mais uma vez através dessa breve palavra. Eu peço vocês a gentileza de curtirem, de comentarem e compartilharem. Dessa forma o YouTube entende, a plataforma entende que é relevante o vídeo e assim nós podemos evangelizar para mais pessoas. Me ajuda nessa missão, irmão, por gentileza. Vamos lá para aquilo que realmente importa agora. Nós vamos para um texto da palavra de Deus, para nossa breve conversação que eu gosto muito, que está em Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, para aquilo que é a nossa breve conversação hoje. Diz assim o texto sagrado: Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos. Glória a Deus, irmãos. O apóstolo Paulo escreve a carta dos Colossenses de dentro da prisão, irmãos, e é uma carta bastante bonita, de louvor, e que mostra a superioridade de Cristo para nós. Porque ali, como Colossenses era uma igreja neófita, e o que é um neófito, Alisson? Neófito é aquele que é novo na fé, é aquele que acabou de aceitar Jesus. É uma pessoa que acabou de caminhar, ou então que não consegue também ainda ter uma certa constância por causa dos seus passos duvidosos. Então ela vai, ora ela está na igreja, ora ela está no mundo, ora ela crê, ora ela não crê, é aquele que nós chamamos de inconstante. E na verdade ele tem uma fé, nós podemos dizer um pouco pequena, não conseguiu se firmar na fé. E Paulo escreve justamente porque o ataque a essa igreja foi maciço, assim, na questão dos falsos ensinos e dos falsos profetas, principalmente descaracterizando Cristo e a sua divindade como Filho de Deus e o Deus Todo-Poderoso. Então ele traz essa realidade para nós e mostra que nesse momento, os irmãos, do capítulo 3, como seria a nossa vida em Cristo. Pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. No versículo 12 fala, Colossenses 3,12 fala: Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Irmãos, essas cinco características são frutos do Espírito, é um relacionamento, é fruto de um relacionamento com Deus. O Espírito Santo vai produzir isso em nós. Mas eu gosto como Paulo ele coloca a observação, porque ele chama a responsabilidade justamente naquilo que a santidade e o amor de Deus produzirá em nós. Ele fala, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Isso é uma característica justamente de relacionar com o Senhor e receber do seu amor, nós produziríamos isso. Mas esse revestimento, ou seja, revistam-se, esse revestimento ele vem justamente da aplicabilidade que nós temos em nossos relacionamentos. Irmãos, não tem como esconder isso. Algumas pessoas podem até fingir compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, mas será por pouco tempo, se elas de fato não tiverem nascido de novo, não tiverem uma vida com Cristo. Então o acabamento, ou seja, essa nova natureza, porque o revestimento é o que? Numa construção, é aquela parte que eles fazem justamente a parte final dos detalhes, são os azulejos mais bonitos, né? A porcelana. Então o revestimento é tudo aquilo que que as pessoas veem, e é o que elas virão em nós. Então o acabamento, a nova natureza nos diz de fato se nós somos filhos do Rei de Nazaré. Eu gosto como ele explica a Efésios. Ele fala da mesma forma, praticamente as mesmas palavras, só que de outra forma. Eu gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 4, versículo 22. Ele diz assim, ó: quanto à maneira, a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados
a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos. Está falando da natureza carnal, irmão. É nós que devemos nos despir, jogar ela fora, deixar para trás aquilo que nós fazíamos. Ele vai falar, aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, trabalhe agora, aquele que tinha inveja, agora apoie os irmãos. E ele dá uma série ali de características do homem carnal. Mas ele fala, a serem renovados no modo de pensar. E é dessa forma, irmãos, que nós nos revestimos. E ele fala, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E a verdade, ela é colocada na palavra de Deus como a luz, irmão. É aqueles que veem a luz, é aqueles que vêm justamente a andar pelo chamado de Deus e não andar pela sua própria forma de pensar. As pessoas que assim não fazem jamais conseguirão exibir essas características durante um tempo prolongado. Irmãos, em algum momento nós podemos ter algum momento de ira, algum momento em que nós percamos a paciência? Sim, irmão, não estou dizendo isso não, mas isso será conduzido de uma forma mais longânima, com um longo ânimo, para que nós possamos manter as relações da forma que elas devem ser conduzidas, irmãos, ou seja, uma relação duradoura. É disso que ele está falando. E ele traz outra característica, outra arma espiritual que nós devemos aplicar nas relações, que é no versículo 13, que ele fala justamente assim, ó, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Olha, ele vem trazer justamente que se tudo aquilo falhar, irmão, que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendeu. E aqui ele está falando justamente daqueles que são os neófitos, são aqueles mais novos na fé. Eu creio que ele estava falando justamente daqueles que ensinavam errado e que causavam dissensão, para que não houvesse divisão. A intenção de Paulo era manter todo mundo unido. E para nós fazermos isso, nós jamais devemos nos esquecer, irmão, nunca diz que alguns estão no processo e que nós já estivemos lá. Que todos nós nascemos cegos e necessitados, irmão, dele e principalmente do perdão dele. Vamos ler novamente, ó. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofende. Jesus visitou Nazaré, irmãos, e eu até falei sobre a palavra um pouco das pessoas se sentirem um pouco ofendidas, o que produz nelas. Está em outra ministração, eu não lembro o nome. Mas muitas pessoas se sentem ofendidas. Uma das características é que elas personalizam justamente uma ministração ou uma atitude de uma pessoa. Elas se sentem paranoicas e creem que tudo é perseguição contra elas e tudo é voltado para elas. Por exemplo, eu pregando aqui, ela vai colocar essa pregação como uma particularidade, como se eu estivesse falando para ela. Pessoas que se sentem ofendidas, irmãos, são neófitas, são crianças na fé, não conseguem entender. Uma das características era justamente que elas rotulavam o Senhor Jesus. Não é esse o carpinteiro? Se sentiam ofendidas com a sabedoria. Então, nós devemos perdoar. É o perdão que cobre as ofensas. O perdão, ele cobre multidão de pecados. E nós devemos entender que as pessoas estão no processo, irmão, estão deixando a velha natureza. E muitas vezes a velha natureza, ela se manifesta, irmão. É algo natural. Algo natural. E para que nós não venhamos a nos sentir ofendidos, o que nós devemos fazer? Perdoar. E Paulo nos chama a atenção de lembrar que Jesus usou de bondade, nos perdoando durante o nosso processo. Eu lembro de uma passagem, irmãos, que o Senhor Jesus fala isso claramente para os discípulos, em João, capítulo 9, daquele cego de nascença. Olha só o que a palavra fala em João, capítulo 9, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Isso quer dizer que Jesus já nos via, irmão, quando ainda nós estávamos necessitados, quando ainda nós éramos cegos, quando ainda nós não conseguíamos enxergar, Jesus já olhava para nós. Isso é para todos nós, para mim e para você que está me vendo. E aí os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Está atribuindo a deficiência dele ao pecado. E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Atribuímos aquilo que está acontecendo de ruim com a pessoa a algum pecado, alguma coisa, a algum julgamento divino. E nem sempre será.
Eu não estou dizendo e passando a mão na cabeça do pecado, porque o pecado, irmãos, ele traz sofrimento para a pessoa. O pecado, ele leva e conduz a pessoa a uma vida de ruína e de morte. Ela vai enfrentar depressão, ansiedade, vai enfrentar muita coisa ruim por causa do pecado, mas nem sempre é. Eu não posso avaliar se a pessoa não chegar e conversar comigo e abrir o jogo verdadeiramente daquilo que está acontecendo. Jamais posso dar vamos dizer, um veredito daquilo que está acontecendo se a pessoa não for sincera comigo. E mesmo se ela for sincera ainda, em alguns casos teremos que consultar o Senhor para que Ele possa mostrar a origem. Jesus disse para eles, Jesus quebra ali aquela escrita, ele diz, nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então Jesus nos convida através dessa passagem justamente a lembrar que muitas vezes nós somos os cegos. Ele era cego de nascença, mas os discípulos não conseguiam enxergar a realidade de que aquele homem precisava justamente de compreensão e de muito amor. E o Senhor Jesus chega perto dele e cura. A atitude do Senhor Jesus é de nos olhar quando ainda nós éramos cegos e necessitados. E todos nós somos assim. E muitas vezes as pessoas... Por quê, irmãos? Aquele cego ali, o que acontecia com ele? Por ele morar em Jerusalém, as pessoas amaldiçoavam ele por causa da deficiência dele. Cuspiam nele e dizia, maldito, maldito. Então toda vez que chegasse ali perto alguém que fizesse algum som de cuspe, talvez ele soltasse um coice, irmão, e tratasse mal. Então, muitas vezes, por causa das feridas da caminhada, as pessoas vão nos tratar mal. E o que nós precisamos fazer, irmão? É justamente o que o Paulo vai falar no próximo versículo, no 14. Olha, ele fala, acima de tudo, se revistam do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. E antes de começar esse tópico, o tópico do amor, porque é o amor que une perfeitamente todas as coisas, irmãos, nós devemos lembrar que João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não pereçam, mas sim tenham vida e vida eterna. E eu gosto como João coloca, irmão, amou de tal maneira. Ele não conseguiu achar uma medida que coubesse o amor de Deus naquele versículo, ele falou de tal maneira. Mas quando nós vamos estudar a palavra, no original dela, no hebraico, o amor, ele significa ali, está escrito ahavá, na etimologia da palavra ahavá, que é a mesma coisa de ahav, ou seja, a raiz de ahavá é ahav, a raiz da palavra. E ahav significa perdoar. Então perdoar e amar está intrinsecamente ligado. Não tem como amar sem perdoar. E ele fala para nós nos revestirmos ainda de todas aquelas características do amor, irmão. O amor que une nós em perfeita harmonia. O que Paulo está dizendo, irmão? Que somente o amor é o caminho para que tudo seja perfeitamente ajustado. Quando nós colocamos em harmonia algo, é porque nós ajustamos algo. Eles estão caminhando, porque tem uns que têm menos fé, tem outros que têm mais fé, e todos nós somos um corpo, irmão. Então nós que devemos, os que já passaram e já compreenderam, devem amar mais. E nós, nesse caminho, nós aprendemos, irmão, que para amar precisa ter muita coragem. Porque muitas vezes nós vamos ter vontade de correr. São pessoas que estão agindo conforme as suas feridas, estão dando coice. Logicamente, irmão, tudo dentro da direção de Deus. O amor não quer dizer que nós devemos passar a mão na cabeça do pecado de ninguém. Nunca, irmão. Jesus nunca passou. A mulher de João capítulo 8 é um belo exemplo disso. Primeiro ele amou ela, usou de misericórdia, livrou dos inimigos. Mas depois ele disse para ela, vai e não peque mais. Por quê? Porque foi justamente o pecado dela que colocou ela naquela situação. Então amar fala também de falar a verdade. Não devemos fazer dessa forma, mas devemos sempre se utilizar do amor para que o corpo seja perfeitamente ajustado, para que as coisas venham a ser perfeitamente ajustadas. Falar no momento certo, agir no momento certo, tudo isso quer dizer que nós já amadurecemos e compreendemos o que a pessoa está fazendo. Quando Paulo fala em Romanos 12, chorai com os que choram, irmão, e alegrai com os que alegram, eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, querendo ser espiritual, quando alguém chega contando alguma dificuldade que teve, e
às vezes quer até ser espiritual, dar um versículo bíblico, falar uma palavra, mas Paulo nos incentiva somente uma coisa, irmão: apenas chorar, apenas derramar lágrimas. Ou então, às vezes, nem derramar lágrimas, só o fato de estar ali e a pessoa ser compreendida, de que alguém está entendendo a dor dela naquele momento, já é o bastante para ela se sentir amada e, quem sabe, abrir o coração para que a palavra entre e possa modificar a vida dela por completo, irmão. Olha, agora só podemos fazer isso se compreendermos a essência do amor que está em 1 Coríntios capítulo 13. O amor, versículo 4, é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, eu quero repetir, não maltrata, não procura seus interesses próprios, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É perfeito, irmãos. Para quê? Para que nós venhamos a ter paz nas relações e para que seja ajustado aos relacionamentos, para que eles possam caminhar juntos. Ele vai falar no versículo 15, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Em algumas versões traz o seguinte, que a paz de Cristo seja o seu arbítrio, ou seja o seu juiz. E eu muitas vezes não entendi isso, irmãos. Por quê? Porque em alguns caminhos nós sentimos falta de paz, mas nós não entendemos. Por quê? Mesmo que o Senhor tenha dado uma promessa, tenha dado uma direção, um caminho para nós, nós enfrentaremos tribulações. E eu me lembrei justamente hoje de uma passagem que mostra justamente o Senhor Jesus em paz enquanto os discípulos estão tribulados, irmãos. Marcos capítulo 4, a tempestade chega. A partir do versículo 35 fala assim, passemos para o outro lado. E o Senhor Jesus deitou e foi descansar e dormiu ali com um travesseiro. E a palavra diz assim, eu quero ler com vocês assim, no versículo 37 e 38. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Bom, analisando isso, irmãos, nós sabemos que o Senhor, ele é 100% Deus e 100% homem. Então, ele tinha vindo de uma série de ministrações e de ensinos, o que supunha que ele de fato estava muito cansado, que a sua humanidade pedia um descanso e por isso ele se deitou. Mas, como também diz em João capítulo 5, versículo 30, nós sabemos que o passar para o outro lado é uma ordem de Deus. Porque João 5,30 fala assim, por mim mesmo não posso nada fazer, pois o que eu faço eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço aquilo que o Pai me enviou. Então nós já podemos pressupor que o passar por outro lado foi uma ordem de Deus para Jesus. Então ele estava tranquilo, se o Pai tinha encarregado de passar para o outro lado, o Pai daria conta de toda a viagem, ele sabia que chegaria do outro lado, então ele poderia descansar. Nós temos outra informação justamente em João capítulo 6, versículo 38, que ele fala a mesma coisa praticamente. Ele fala, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que enviou. Então quem está andando alinhado com a vontade de Deus que ele tem para a sua vida, ele descansa, e ele conseguiu descansar. Só que os discípulos não têm a mesma maturidade, não conseguiam enxergar da mesma forma, irmãos. Então, firmados nele, nós sabemos que não tem erro. Por isso, eu tenho certeza que a água não chegava aonde Jesus estava. Por quê, irmão? Porque ele estava deitado num travesseiro. A palavra fala, como eu li para vocês, estava deitado na popa num travesseiro. Se tivesse deitado num travesseiro e a água chegasse lá da tempestade, molharia o travesseiro e automaticamente ele acordava. Mas ele acordou só com o grito dos discípulos. Isso mostra que nos nossos momentos de aflição nós podemos clamar a ele, mas que ele nos dá a paz. E a paz não está na ausência de dificuldade, irmãos, não está na ausência da tribulação ou da tempestade. A paz está justamente aonde a presença de Deus está. Então por isso Paulo está falando assim, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração.
E para isso, muitas vezes nós vamos passar por tempestade, o barco vai se encher, nós vamos pensar que a estrutura do barco não vai dar, e muitas vezes nós vamos precisar clamar. Agora, se Deus mandou, irmão, nós estamos firmando nele, não tem erro. Então nós devemos deixar que essa paz governe nós, mesmo que diante da circunstância que nós vemos ao nosso redor, tudo parece dizer que não. Tudo parece que dizer que não. É justamente nesse momento que nós provamos que nós temos fé. Ele diz para os discípulos: ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Ou seja, aí ele vai e repreende o mar. E faz o mar ficar tranquilo para os discípulos. Olha o que Paulo continua dizendo. Fala assim, ó. Pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E aqui nós precisamos entender, irmão. Por quê? Porque uma atitude de paz e confiança em Deus pode contagiar a muitos, como por exemplo o Senhor Jesus teve, como por exemplo nós podemos ver Moisés, irmão, que chamou o povo a entender quem, sabe, era Deus no meio da guerra. Eu gosto muito de uma passagem de Moisés justamente atravessando ali, atravessando o deserto e cercado, Faraó de tudo quanto é lado, água na frente. E olha o que Moisés era o único, irmãos, era o único, assim como Jesus ali na embarcação. Moisés era o único que estava em confiança no meio da guerra, justamente com os israelitas reclamando e tendo murmuração, querendo voltar. Não te importa que nós morramos? Estava da mesma forma que Jesus ali, irmão. E olha o que Moisés fala em Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14. Ele fala assim, ó: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veio. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. E é justamente essa paz que deve governar o nosso coração nos momentos de dificuldade, irmão. Nos momentos em que nós vemos irmãos que não agem da mesma forma, no momento em que nós vemos que as pessoas ainda não amadureceram espiritualmente, ficar em paz, irmão. Ficar em paz. E somente assim nós poderemos chegar no final, que é o que ele fala: e sejam sempre agradecidos. Nós vemos os israelitas murmurando, irmão, muitas vezes, porque não tinha pão, porque achava que os egípcios iam pegar eles, porque estavam de frente do mar e pensavam que ia ser sempre o fim, irmão. A pessoa que ainda não tem fé, ela sempre acha que vai ser o fim. Então, somente quando nós temos fé em Deus, somente assim nós poderemos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, irmão. Ou seja, com um coração grato, que é amar uns aos outros. Ou seja, andar nas obras de antemão que ele preparou para nós. Efésios 2:10 fala que nós somos criatura deles. Nova criação em Cristo Jesus. Essa nova natureza que Paulo está falando, para que nós andássemos nas obras que de antemão ele preparou. E essa obra sempre vai envolver pessoas, irmão, sempre, sempre, sempre. Vai exigir de nós uma confiança tremenda naquilo que Deus está fazendo e naquilo que ele fará. Olha, Salmos 50, versículo 14, nos dá a seguinte informação, fala assim, ó: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Para quê, irmãos? Porque eu tenho plena convicção que algum irmão falou assim: eu vou até o fim nessa missão, mesmo que ao outro lado esteja com dificuldade, mesmo que o outro lado não consiga compreender e reconhecer tudo que nós fazemos, faça como se fosse para o amor, é como um sacrifício de gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, não deixa ele, clama a ele no dia da angústia, e ele o livrará e ele o honrará. Mas eu quero terminar com 1 Tessalonicenses, irmãos. O próprio apóstolo Paulo nos diz, do versículo 5, do 16 ao 18, fala: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deixa ele trabalhar junto com você nessa obra. Só quando vê a paz indo embora, busca ele, para que a paz continue governando todo o seu ser, e que nós sejamos capazes de nos amar profundamente, até que nós vejamos tudo aquilo que ele nos prometeu se cumprir diante dos nossos olhos. Jamais se esqueça disso.
Trabalhe como se fosse para o Senhor e não para homens. Lembre que do Senhor vem a tua recompensa. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre, até uma próxima. Tchau, tchau.